pela vida do nosso pastor. Deus possa abençoá-lo nesse momento, que a palavra seja ministrada em nome de Jesus. Meu Pai, use o teu filho nessa hora como instrumento nas tuas mãos, que seja ele usado e ousado por ti, meu Pai. Meu Pai, que nós precisamos ouvir a tua palavra e queremos esse alimento. Tira todo mal, todo incômodo, meu Deus, seja mental, físico, preocupações da vida, que o teu filho nesse momento seja um canal aqui ligado no Senhor para passar ao teu povo aquilo que tu quer falar nessa noite. Abençoa o teu servo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a amada igreja de Papai do Senhor. Amém. Louvado e exaltado seja o nome desse Deus. Amém, amados? Que é maravilhoso, que é poderoso e que é fiel para fazer cumprir todas as promessas. Amém, irmão? Houve um dia em nossas vidas que o Senhor falou algo ao nosso respeito. Amém? E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem feito cumprir-se cada palavra que Ele falou ao nosso respeito. Amém, amados? Infelizmente, nós gostaríamos que fosse só as palavras boas, as promessas, né, que nos trazem cânticos de vitória, né, mas infelizmente na caminhada com o Senhor não é só vitória, né? Tem algumas vitórias, tem algumas batalhas, tem alguns percalços, mas assim é a vida do cristão. Amém, amados? E louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Muitos de nós, no decorrer da caminhada, nos desesperamos, arrancamos os cabelos da cabeça, né? Porque nos encontramos diante de situações que nós achamos que não iríamos passar, porque somos o povo de Deus. Mas a Bíblia, ela vem nos relatando que, mesmo sendo povo de Deus, mesmo sendo um povo que carrega a marca de uma promessa, e que promessa é essa? Uma promessa de vida eterna, uma promessa de uma vida próspera, mas o Senhor nunca nos prometeu, que seria sem batalhas, né? Eu estou um pouco resfriado, peço perdão aos irmãos, né? Mas o Senhor, Ele nunca nos prometeu e nem nos vendeu uma vida de facilidade. A palavra do Senhor vai dizer que o próprio Senhor Jesus, Ele vem dizendo para que nós tenhamos paz neste mundo. Que mundo? Esse que nós vivemos. Nós teríamos aflição, né? E no momento da aflição é difícil você encontrar a parte B deste versículo, né? Que diz: mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas é difícil, né, amados? Quando nós estamos diante de uma adversidade, alguém enfermo na nossa família, um casamento assolado, né, um filho nas drogas, uma filha, de repente, também nas drogas, uma filha rebelde, um filho rebelde, é difícil. Um esposo adúltero, uma esposa adúltera, né? É difícil você encontrar bom ânimo. Mas o próprio Jesus disse: tenham de bom ânimo. E lá em Josué, o Senhor continua dizendo a Josué, quando Josué perde Moisés, o seu discipulador, aquele que ensinou tudo que Josué é e que ainda haveria de ser, né, o grande sucessor que foi Josué, né? Mas não foi fácil. Então o Senhor encontra Josué prostrado, chorando a morte do seu discipulador, e então o Senhor manda Josué ficar de pé, porque o Senhor queria falar com ele. Nós já conhecemos essa história, né? E o Senhor diz: Josué, ser forte, ser corajoso, tenha de muito bom ânimo, porque assim como eu fui com os seus antepassados, eu serei contigo por onde quer que andares, né? E nós já vamos estar entrando na palavra. Nossa palavra de hoje se encontra em Salmos capítulo 125, versículo 1. Amém, amados?
Mas antes de nós adentrarmos a mensagem, né, eu gostaria de pedir a você que nos assiste através dessa live, através deste canal no YouTube, a ICER de Itaipuaçu, amém, amados? Igreja de Cristo, Ministério Frutificar, só de Itaipuaçu? Não, também temos uma matriz no Sapê, também temos uma matriz no Sapê, aonde o nosso bispo hoje lá se encontra, ministrando a palavra de Deus, na rua Amadeu Gomes, amém, amados? Mais, né, um ponto de referência ali em frente à Padaria Soberano. Então, se você é da região ali oceânica, né, Niterói, Itaipu, né, e está sem um lar espiritual, corre para lá que a Igreja de Cristo terá o enorme prazer de estar te abraçando, de estar te discipulando e estar te evangelizando para a glória do Senhor. Mas vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, senta aquele dedo no like, né? E compartilha para o maior número de pessoas, né? Compartilha para um familiar, nem que seja, né, como diz o pastor David, nem que seja por pirraça, né? Mas envia, compartilha, faça com que o evangelho do Senhor ele seja propagado no nome de Jesus, amém? E sem mais delongas, Salmo 125, verso 1, amém, amados? Diz assim: os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não, o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, amados? Só até aqui. Glórias a Deus. O salmista, ele vem dizendo aqui, olha, os que confiam. E o que é confiar? E por isso eu tenho como título dessa mensagem, confiar em Deus, ou confiança em Deus, ou confiar, como você preferir. Amém, amados? Então, meu amado, a palavra aqui, ela começa nos orientando a respeito que nós dizemos que temos muito, mas quando na verdade nós não temos nada. Porque a palavra vem dizendo que os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Que monte é esse? O monte do Senhor, né? Aonde ele diz que aqueles que confiam, eles não se abalam. Vem a tempestade, vem a tribulação, vem a bonança, glória a Deus, aleluia, vem a escassez, vem o momento do deserto e você está dizendo glória, aleluia, obrigado Senhor por este momento de treinamento, obrigado por esta oportunidade de poder crescer na Tua presença, porque eu sei que depois disso tudo, eu estarei firme, confiante, esperando no Senhor. Por quê, amados? Confiar não é você dizer, não é simplesmente uma palavra, ah Senhor, eu confio em Ti. E aí nós dizemos isso de uma forma clichê. E aí o que acontece? Quando a situação aperta, quando a adversidade bate a porta, nós abrimos as nossas bocas e dizemos: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que a minha finança ela não prospera? Por que a minha casa ela não é abençoada? Por que... Não, amados, Senhor, eu confio em Ti. Né? Se você confia, você entrega, o Senhor recebe e você descansa no Senhor. Porque o confiar não é você entregar algo agora ao Senhor, entender que Deus ele vai fazer isso agora, não, amados. Sabe por quê? Deus é Deus de agora, Deus é Deus do presente, do futuro e de uma eternidade. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Aleluia!
Mas se você entregou algo nas mãos do Senhor, quando você entrega algo nas mãos do Senhor, você está declarando nas regiões celestiais que você não tem capacidade de resolver aquele problema. Você não tem capacidade de resolver aquela questão, né, aquela situação. Você não tem, por isso você está entregando ao Senhor. A palavra vai dizer que havia uma mulher, 12 anos, que sofria de um fluxo, né, de uma hemorragia. E aquela mulher, pela lei daquele tempo, aquela mulher ela não poderia estar no meio da sociedade, mas a Bíblia vai dizer que aquela mulher gastara todos os seus recursos com os médicos e ninguém pudera ajudá-la. Mas aquela mulher, em meio à adversidade, aquela mulher, ela recebeu a palavra de Deus no seu coração. Alguém disse para aquela mulher que havia um homem chamado Jesus de Nazaré, que estava passando por Jerusalém, por Jericó, por Samaria, por toda a face de Israel, que estava curando, salvando e libertando. E aquela mulher, ela recebeu aquela palavra no seu coração e ela decidiu confiar. Né? E quando nós confiamos em Deus, né? O confiar em Deus não é você entregar, né, e ficar apavorado, é você entregar e descansar no Senhor. Mas o descansar não quer dizer também que você não tem que se movimentar, que você não tem que caminhar, que você não tem que fazer a sua parte, que você não precisa fazer mais nada. É entrega nas mãos de Deus, faz como Jonas, vai lá para debaixo da moreira. Não, amados, não é isso. Você descansar é você fazer a sua parte. Qual é a minha parte, Senhor? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que comer mais da Tua palavra. Senhor, eu preciso que Tu me conduza a um caminho de acerto, porque se eu for assertivo no caminho em que o Senhor determina para a minha vida e para a Tua vida, meu amado, certamente nós vamos largar o caminho errante e vamos caminhar para uma vida de vitória. Amém, amados? E a vitória não quer dizer, né, que eu e você vamos ser ricos, vamos ser, né, termos carros, mansões, jatinho. Não, amados. Você pode estar comendo um feijão, arroz e ovo e ser totalmente próspero, porque você, quando você se assenta à sua mesa, né, e bota ali um arroz, um feijão, um bife do olhão, né, e você agradece ao Senhor: obrigado, Senhor, por este alimento, né, pelo feijão, pelo arroz, pelo bife do olhão, né, conhecido mais como o ovo, né, estalado. Amados, e aí, quando você sente e agradece, você percebe que mesmo na simplicidade, não tem contenda, não tem confusão, não tem tormento. Então, você é abençoado, você já é próspero. Porque, amados, né, não está na Bíblia, mas a minha mãe costumava dizer que o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus não é nada. A Bíblia vai dizer do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua salvação, se ele perder a paz, se ele perder o entendimento, o discernimento daquilo que vai lhe conduzir, não a este mundo, mas que vai lhe conduzir a um caminho onde há uma coroa para ser posta sobre a sua cabeça. Amém, amados? Então, confiar é você descansar em Deus. Dizer: eu te entrego, Senhor, porque eu humanamente não tenho capacidade para resolver essa situação. Eu já gastei todos os meus recursos, já gastei todas as minhas sandálias, as solas dos meus sapatos já estão gastas de tanto recurso que eu procurei para tentar resolver esta situação. Mas eu descobri
que o tamanho do meu problema só tem uma pessoa que pode preencher, e é o Senhor. Por isso eu confio. E quando você confia, consequentemente, conforme diz aqui a palavra, é como o monte Sião, que não se abala. Ou seja, a situação está adversa, a tribulação ela bate a porta, o inimigo vem bater na tua porta, te perguntando se você é crente, se você é filho de Deus, se você serve a um Senhor que é dono do ouro e da prata, porque por muitas vezes você se encontra sem um dinheiro para pagar uma energia, às vezes você se encontra sem um dinheiro para pagar uma conta de água, às vezes se encontra sem um dinheiro para comprar um biscoito que o seu filho está pedindo, um picolé, um sorvete. Meu amado, tudo isso é passageiro, e você entende, porque você não será abalado. E quando essas pessoas vêm até nós, quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, quando nós estamos pautados, quando a Bíblia é o nosso respaldo, meu amado e minha amada. Meu amado, nós seremos até confrontados, mas não abalados, emocionalmente, nem espiritualmente. Porque hoje, agora você pode não ter, mas esse Deus é tão poderoso, que Ele pode trazer à existência aquilo que não existe agora. Ele pode trazer o recurso que você precisa, nesse exato momento que você está assistindo este vídeo. Talvez o inimigo tenha nos dito que nós não iríamos romper, que nós não iríamos conseguir vencer. Sim, meu amado. Mas a última palavra ela vem do Senhor. E nós não seremos abalados. Sabe por quê, amados? É o que o pastor Marcelo tem pregado aqui. Às vezes, nós tomamos decisões que nos conduz a algumas situações que nós estamos vivendo. Aquilo que nós semeamos, né, meu amado? Certamente colheremos. Eu não posso semear algo fora da palavra de Deus e querer colher os frutos da árvore da vida que é Jesus. Não há possibilidade. Não tem possibilidade de você plantar caqui e colher tomate. Não, amados, é até parecido, né? Mas são duas coisas totalmente distintas. São duas coisas totalmente diferentes, embora sejam da mesma família. Mas não é a mesma coisa. Eu não posso plantar vento e querer colher calmaria. Não. Agora, se eu semear segundo a palavra de Deus, se eu descansar em Deus, entendendo que Deus ele é o meu Redentor, e Ele vive, e que ainda que eu e você estejamos passando por situações adversas, por situações que nos condiciona a nós pensarmos que estamos sendo atribulados, meu amado e minha amada, mas se nós confiarmos em Deus, se nós descansarmos em Deus, se nós recebermos a palavra de Deus na tábua do nosso coração e guardarmos para não pecarmos contra o Senhor, a luta ela vai vir, a situação adversa ela vai vir, vai, sim, amados, mas aquele que disse que nós seríamos como o monte Sião, que nós não seríamos abalados, amados, quem pode mover uma rocha?
E a palavra vai dizer que Jesus é a rocha viva. Então, se você está sobre a rocha de Sião, meu amado, você não pode ser abalado, você não pode ser confundido, você não pode ser levado por palavras vãs, por palavras tórpicas, não, porque você tem a rocha viva. A situação está faltando pão, está faltando o dinheiro da luz, está faltando a prestação do aluguel, meu amado, minha amada, mas aquele que te colocou sobre aquele lugar, aquele que te colocou sobre algum lugar, ele é fiel para cumprir. Às vezes não vai ter com sobra, mas o Senhor, ele vai prover o necessário para cada dia. Aleluia, né? E descansar e confiar no Senhor. E ele diz, mas permanecem para sempre. Ou seja, você vai permanecer. A sua posição é uma. Né? E aqui está aqui onde o pastor Marcelo tem falado aos cultos. Né? Eu não posso ser um crente agora e amanhã eu não sou mais crente. Eu não posso estar a fogo agora e amanhã eu estou abalado, não, amados. Tem que haver uma constância, tem que haver um equilíbrio. Eu não posso ser o crente aqui agora, né? Embora muitas vezes lá fora nós somos tentados. Às vezes é uma fechada que a pessoa nos dá de carro e aí você já fica irado, você já fica, né, querendo abençoar aquela pessoa com aquela quantidade de bênção, né, que nós conhecemos lá do passado, né? E eu ouvi uma pregação do pastor David, né, que ele falou que ele ia na unuzinha dele, e o camarada deu uma fechada nele e abençoou o cara com tudo que foi nome, né, com tudo que espécie de bênção no pensamento. E aí de repente o sinal fechou, o cara parou. Quando ele ia abrir a boca, o cara falou, pastor David. Falou, amém. Né, mano? Então, nós estamos sendo observados. As pessoas estão nos observando. Né? Nós não podemos ser uma pessoa aqui e outra pessoa dessa porta para fora. Devemos refrear as nossas emoções, os nossos ímpetos. Não é porque a carne ela milita contra o espírito contra a carne, mas se nós dermos vazão à carne, a carne faz um estrago terrível. E se nós sabemos da consequência deste mal, vamos dar vazão ao espírito. Amém, amados? É simples, pastor? Não, amados. Para dar vazão ao espírito, você tem que pegar a carne, ó, pisar nela, falar assim, ficar quieta, desgramada, porque a carne a todo momento grita. Alguém fala conosco de uma forma mais ríspida, nós já queremos dar o troco, né? Já queremos meter o pé na porta, o dedo na cara. Não, amados, nós não seremos abalados. Nós temos que permanecer aonde, amado? Na posição que Deus te colocou, na posição que Deus te chamou. Amém, amados? Deus te chamou para quê? Para ser um abençoador, para ser alguém que outrora você era Mara, mas agora você é Noemi. Amém, amados? Você sai de uma natureza para outra. Jacó entra no val de Jaboque como Jacó, mas quando ele entendeu que era necessário permanecer, ele luta com o anjo do Senhor ou com o próprio Deus, né? Alguns teólogos dizem que ele lutou com o próprio Deus. E aí ele fala, Senhor, eu quero permanecer, eu não quero ser inconstante, eu quero ter uma vida regrada e pautada na Tua presença, na Tua palavra, Senhor. Eu quero viver as Tuas maravilhas. Eu já tenho visto coisas maravilhosas, mas eu sei que as coisas que não foi revelada, eu também quero.
aquilo que não olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu no coração do homem, eu também quero. Eu quero permanecer. Eu quero uma fé inabalável. Eu quero ser como o Monte Sião. Eu quero permanecer para sempre. Pode vir na tribulação, pode vir o exército de Esaú, mas eu vou permanecer confiando e descansando no Senhor. E aí o que é que acontece? Jacó entra no val, Jacó. Mas quando ele sai ali, ele sai como Israel. Por quê, amados? E até o nome daquele lugar foi transformado, foi mudado. Sabe por quê? Houve um encontro face a face com Deus. Aquele lugar passou a se chamar Peniel, porque eu estive face a face com Deus, né? E aí Jacó agora, Israel, aquele que lutou com o anjo e prevaleceu. Por quê, amados? Jacó roubou força de onde não tinha, porque ele sabia que aquela oportunidade era única para a sua vida. Jacó sabia que se ele deixasse aquela oportunidade passar, talvez ele não teria outra até o final da sua vida. Amém, amados? Então Jacó sai dali como Israel, ou seja, mas Israel voltou a ser Jacó? Não, amados. A Bíblia vai dizer que ele permaneceu como Israel até o fim. Amém? Glória a Deus. Então, amados, e não é permanecer agora, não é permanecer amanhã, não é permanecer nesse momento. A Bíblia está dizendo que é permanecer para sempre. E se nós fôssemos ler todo este versículo, né? Todo este versículo, nós vamos ver que a palavra vem falando, né, dos governantes, daqueles que governam, né, e que se corrompem, né, que não permaneceram. E a palavra vai dizer: Senhor, quando tu castigares aqueles que são rebeldes, aqueles que são desobedientes, que o Senhor castigue também aqueles que se desviaram. Sabe por quê, amados? Porque Deus, Ele passa a não ter o culpado por inocente, né? Aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, ele comete pecado. Amém, amados? Não adianta eu saber que eu tenho que amar os meus irmãos e não praticar, né? E o amar aqui não é você liberar uma palavra, não, mas é você dar suporte, é você sustentar, é você apoiar. O irmão está capengando, a Bíblia vai dizer que é melhor sermos dois do que sermos um, porque se um fraquejar, né, o outro está ali para apoiar. Se um cair, o outro está ali para levantar. E no frio da noite, né, um aquece o outro. Amém, amados? E é assim. Então, amados, ele vem dizendo: permaneçam para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim protege o seu povo desde agora para sempre. Ou seja, se você confia, você descansou em Deus, você entregou: Senhor, o médico diz que não tem jeito, né? O especialista diz que não tem solução, que nem que se levar para os Estados Unidos, né, para a América,
Os melhores cirurgiões não vão resolver, porque não tem jeito. E aí o Senhor diz que Ele vai nos cercar, não só hoje, mas para sempre. Está difícil? Amados, entrega nas mãos do Senhor e confia. Vamos descansar. O Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. É o socorro presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Amém? Então, meus amados, muitos dizem: se botar fulano na presidência, não tem jeito, como presidente do país. Se botar ciclano, não tem jeito. Amados, a última palavra é de Deus. O nosso papel, como disse aqui o pastor Marcelo, é orientar, né? O nosso papel aqui como alguém que tem uma posição de liderança, não que nós sejamos melhor do que nenhum de vocês, não que nós venhamos ser mais inteligentes do que qualquer um de vocês, não, amados. Nós somos filho do mesmo Deus, nós temos o mesmo Pai, estamos estudando na mesma escola, temos o mesmo, comemos o mesmo maná. Amém, amados? Mas o nosso dever como líderes, como pastores, é orientar vocês, né? De que forma as coisas estão se desenrolando, né? Se for A ou se for B, né? Se for para o lado A, vai ser dessa forma. Se for para o lado C, vai ser desta forma, né, meu amado? E aí, Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Amém, amados? Ele vai nos dar o livre-arbítrio. Você foi orientado, né? Você foi conduzido, né? Porque a Bíblia diz: ensina o filho o caminho que se deve andar, para quando ele cresça não se desvie. Todos nós chegamos aqui como crianças espirituais, né? Como bebês. Quando chegamos aqui, eu pelo menos, quando eu cheguei aqui na Igreja de Cristo, né? Eu primeiro tomei o leitinho, o gagal, aí depois, né? Foi tirado o mingauzinho, aí eu queria comer um pãozinho, mas, né? Os dentes ainda não estavam todos firmes. Aí o Senhor começou a dar uma papinha, um pãozinho molhado no café com leite, né? E aí molhadinho, e aí depois uma papinha mais sólida, até nós chegarmos à estatura de adulto. Amém? Então, né, o nosso papel como pais espirituais é de conduzir vocês ao caminho de acerto. Agora, cabe a cada um, né, decidir. Caim e Abel, os dois eram filhos do mesmo pai, da mesma mãe, tiveram a mesma educação, um tomou um caminho, outro tomou outro. Colheu o quê? Os frutos de uma decisão errada. Amém, amados? Eu não quero pagar preço, né? Eu não quero ter que pegar a minha pequena, né? Que já carrega consigo, né? Um título de juíza, de profetisa, né? E aí está dentro de um local de ensino, de uma escola, e aí de repente a minha menininha chega lá no banheiro feminino, e aí tem um marmanjo, né, com o bilau de fora. Não, mas pelo amor de Deus, né, eu não posso concordar
com certas situações, né? Eu não posso tapar os meus olhos, fazer como burro, né? Colocar aqueles tapa-olho e olhar só para aquilo que eu quero enxergar. Não, amado, eu tenho que olhar o contexto como um todo, né? E aí muitos dizem, né? E eu também creio também dessa forma, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer caminhar para que tudo isso aconteça, porque a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir, né? O falso profeta, o anticristo, a arrebatação da igreja, isso tudo vai acontecer, mas nós temos que fazer a nossa parte, como cidadãos, né? Como um povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém, amados? Eu não gosto, né, de falar dessa situação. Eu não sei pregar sobre política. Não é a minha praia. Eu sei falar sobre a palavra de Deus. Pouquinho, mas, né, a gente vai, na palavra de Deus a gente vai. Quando parte para a política, eu não gosto de política, né? Embora a Bíblia vai nos mostrar várias pessoas que foram, né, pessoas crentes, pessoas evangélicas, pessoas, né, que carregam a marca da promessa, como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego, não é verdade? Governadores, como José, bem, amados, o próprio Abraão, né? Abraão nada mais era do que um líder, alguém que tinha a responsabilidade de conduzir uma nação à presença do Senhor. Então, tipo assim, é alguma forma de governar? É, amados, porque Abraão, ele recebeu do próprio Deus um chamado para conduzir um povo. E o Senhor diz, olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Que terra é essa? Não, eu não vou te dar o CEP, eu não vou te dar a quadra, eu não vou te dar o lote. Você vai ficar na minha dispensação e eu far-te-ei de ti uma grande nação. E benditas serão todas as famílias da face da terra, sobre a tua palavra, sobre a tua autoridade, debaixo da tua liderança, né? E é para isso que é constituído, né, a presidência, né, o legislativo, amém, amados? Então, entre outros, né, todavia, o Senhor nunca quis que o seu povo tivesse outro orientador que não fosse ele, né? Mas o povo pediu, né? E Deus deu. Amém, amados? Então, voltando aqui, o que eu preciso entender para mim ser alguém que vai passar por tribulação, por alguém que vai passar por alguns momentos de luta, que vai passar por algumas decepções? Sim, amados. Pastor, que é isso? Essa palavra é uma palavra para baixo. Não, amados. Eu estou te ensinando a crescer, né? Porque aqui não tem esse negócio de passar a mão na cabeça, não, amado. A palavra aqui, ela é dura. O Senhor aqui, ele é duro. Amém? Ele é amor, mas ele é justiça, ele corrige, ele permite que nós venhamos passar por algumas situações. Porque como é que nós vamos adquirir experiência, né, em alguma área da nossa vida, se nós não passarmos o oposto, se nós não passarmos um momento de crise? Não é verdade? Então, meu amado, o Senhor, ele está dizendo, olha, nós vamos passar por luta. Vocês vão passar por luta, vai passar por tribulação, vai passar por problema. A diferença é que eu estou com vocês. Hoje, não, sempre. Desde o momento em que nós não vamos abrir mão da presença do Senhor. Porque se nós abrirmos mão da presença do Senhor, Ele não tem como operar na nossa vida. Mas se você estiver firme, Ele vai contigo na fornalha, Ele vai contigo na cova dos leões, né? Ele vai contigo no val de Jaboque, Ele vai contigo aonde necessário for. Amém? Então,
eu preciso entender que a luta ela vai vir, que a tribulação ela vai vir, mas eu preciso entender que se eu confiar em Deus, se eu descansar em Deus, isso tudo vai passar. Esse momento difícil vai passar. E aí eu vou passei pelo problema, aí eu vou assim, não, amados, eu vou passar de cabeça erguida, eu vou passar olhando para o alto, eu vou passar como Abraão, quando o Senhor manda Abraão sair de dentro da sua tenda e olhar para os céus e contemplar, né, e contar as estrelas, se é que ele podia. Sabe por quê, amados? Porque quando você olha para o céu, quando você olha para o alto, você não olha aqui, ó, o natural, você só vê o sobrenatural de Deus a teu favor, né? E o salmista ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem de onde? O meu socorro não vem do pastor Marcelo, o meu socorro não vem da irmã Lenilda, né? Não vem dos demais irmãos aqui, não, meu socorro vem de Deus. Ele vai usar o pastor Marcelo? Sim, amados. Ele vai usar a irmã Lenilda? Vai? Sim. Vai usar a irmã Carol? Vai. Mas o socorro, ele vem do Senhor, amados. Então, amados, está chorando, está gemendo, está difícil, está em dúvida em algumas decisões, eleva os seus olhos para os montes, eleva não somente os seus olhos, mas eleve também a sua voz ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que te cerca com muralhas poderosas para te proteger e te guardar, aquele que diz que se você confiar, você será como a rocha, né? E nós sabemos que aqui a palavra está fazendo uma comparação com o próprio Cristo, porque o Cristo ele é a rocha viva. Então, se você é como o Monte Sião, você é como um Cristo, você é como um pequeno Cristo, que você não vai se abalar, mas você vai permanecer. Amém? Jesus, quando veio à terra, já estou encerrando, tá, mano? Já estou encerrando. Quando Jesus veio à terra, ele passou as mesmas lutas que eu e você. As pessoas caluniavam, as pessoas falavam que ele era o Beelzebul, né? As pessoas falavam que ele era falso profeta. Meu amado, né? Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, mas ele permaneceu. Em que, amados? Firme no propósito. Que propósito é esse? De salvação. Ele tinha um propósito maior, que era o que, amados? Era nos abençoar, era fazer a reconciliação entre nós e o Pai, porque pela desobediência de um só homem, todos foram destituídos, né? Mas pela obediência de um só homem, todos foram restituídos, foram reconciliados com Deus. Amém, amados? Então, entenda que a luta que você esteja passando, ela não é maior do que o teu Deus. Seja qual for o teu problema, seja qual for a tua dor, seja qual for o tamanho da tua ferida, entenda que há um médico, que ele tem um bálsamo, e ele quer derramar esse bálsamo sobre a tua ferida. Amém, amados? Então nós precisamos confiar. Amém? Um crente vencedor, ele confia. Segunda coisa, ele descansa. E a terceira coisa, ele permanece para sempre. Amém? Vamos fazer a momento da ceia e depois nós encerramos com a oração no nome de Jesus. Amém?
glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá, no nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia. Pai, de amor e de autoridade, abençoa esses elementos, Pai. Neste momento, Espírito Santo de Deus, que não seja um suco de uva, somente feito por mão de homens, mas que seja agora tocado pelo Teu poder e pela Tua presença. Nós consagramos e apresentamos esses elementos, o suco de uva e o pão que aqui representa o Teu corpo, a serviço do Teu reino, e te convidamos, Senhor, participa conosco dessa mesa, dessa ceia, em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui a diaconisa Lourdes e a irmã Adriana, em nome de Jesus, para estar servindo esses elementos. Aleluia. Meu amado e minha amada, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, versículo 11, capítulo 23, ele disse: o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, tendo tomado o pão em suas mãos, e tendo erguido aos céus, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Anunciai, tocai a trombeta até que eu venha. Mas ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque aquele que come e bebe de uma forma indigna, de qualquer maneira, ele come e bebe para a sua própria condenação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo.
Nesse momento eu te dou 1 minuto, para que você possa pedir ao Espírito Santo, para que Ele possa nos limpar e arrancar de dentro de nós toda a sujidade, tudo aquilo que nos impede, toda a falta de liberação de perdão, toda a falta de paciência para com o nosso próximo, a forma ríspida que falamos com alguém. Peça a Ele para nos examinar nessa noite. Nesse momento, meu amado e minha amada, se você não tem nada que te impeça de cear nesta noite, comamos todos deste pão no nome de Jesus. Comamos todos. Aleluia. E semelhantemente, tendo tomado o cálice em suas mãos, ele disse: esse é o sangue da nova e eterna aliança, uma aliança que eu faço com o meu povo, uma aliança que ela não pode ser quebrada. Eu hoje resgato das mãos do inimigo de das vossas almas as minhas noivas, as minhas ovelhas, e foi com esse sangue que você foi comprado, um sangue poderoso, um sangue que tem poder de ressuscitar pessoas que estavam sepultadas. Que sangue é esse? É o sangue do seu Deus, é o sangue do meu Deus, é o sangue do nosso Deus, é o sangue do Deus desse Brasil, que se colocou na cruz do Calvário, para que essa nação fosse sarada, para que essa nação fosse liberta, para que essa nação viva em novidade de vida, que caminhe em novidade de vida, que viva os projetos e o novo de Deus. Se você entendeu isso nessa noite, bebamos todos deste cálice no nome de Jesus. Pode glorificar o nome desse Deus. Aleluia. Você já ceou nessa noite. Você já recebeu uma porção da palavra de Deus, para que você seja permanente, para que você seja constante na presença do Senhor, para que você tenha uma palavra hoje e essa palavra seja a mesma amanhã.
para que você tenha uma palavra amanhã, e ela seja a mesma daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Meu amado e minha amada, o Senhor, Ele te chama para ser inabalável, para que você não seja confundido, para que você não seja levado por palavras vãs. Por isso, nessa noite, Deus, nós te pedimos, derrama no teu espírito de sabedoria, o espírito de ousadia, Senhor, porque tu não nos deu espírito de medo, mas de poder e de autoridade na tua presença. Tu não nos deu, Senhor, um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. E saia daqui nessa noite dizendo para os seus problemas que te assolavam, que estavam te corroendo, te consumindo por dentro, você recebe a autoridade de Deus nessa noite para dizer para os seus problemas, os seus nãos, os problemas que o inimigo tentava colocar sobre a tua vida, sobre o teu coração, você vai dizer: perdeu, aqui não mais, porque eu recebo do Senhor autoridade, e eu determino que o mal ele cai por terra hoje, eu determino que a perturbação ela cai por terra agora, o descontrole emocional ele cai por terra agora. Oh, aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor, meu amado e minha amada. E Ele te diz, Ele libera sobre ti uma palavra de bênção. Ele diz: olha, se você for como um monte, se você confiar no Senhor, você vai ser como uma rocha. Nada, nem tribulação, nem principado, nem potestade, nem autoridades do futuro, do passado, do presente, nem altura, nem profundidade poderão te abalar, poderão te separar desse Deus poderoso. Ele está dizendo nessa noite: eu quero levantar pequenas rochas, pequenos montes, mas pequenos montes que vão gerar grandes milagres, porque vão ser fonte de vida, vai saciar a sede de muitos. Oh, você vai ser uma pequena rocha, mas quando as pessoas tocarem em você, as pessoas serão abençoadas, as pessoas serão transformadas, famílias inteiras serão restituídas, casamentos serão restituídos, oh, saúde serão restituídas através de você. É através de você também que nos assiste nesse momento. Você é uma pequena rocha de Cristo. Você vai declarar que esta rocha está fincada na sua casa, no seu lar, e o mal tem que sair, a enfermidade tem que sair, o vício tem que sair, porque a rocha que é Cristo está fincada sobre a sua casa, e a tua casa não será abalada. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos de mais crianças que adorem ao Senhor.
Eu confesso para os irmãos, já estou encerrando, vou passar a palavra ao pastor, que quando eu vi ali o Pietro orando, eu me emocionei, as lágrimas vieram aos olhos, né? Porque nós precisamos de ensinar os nossos pequenos o poder de uma oração. Às vezes nós falamos assim: ah, mas é só uma criança. Deus também usa os pequeninos. Deus usa. E é lindo ver um pequenino adorando ao Senhor, porque adora com inocência, adora com sinceridade. E é esses adoradores que o Senhor está procurando. No nome de Jesus, seja abençoado para a honra e glória do Senhor. Pastor Marcelo. A Paulo pediu que nós fizéssemos algo que ainda não foi feito.